Bom dia, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo, que excede todo entendimento. Amém. Vamos aqui para o nosso 22º dia da campanha de 30 dias de oração pela família. Tô aqui, ó, uma palavra, né? E eu observei que quando eu tô orando, eu acabo desfalcando porque eu tô segurando o celular com a mão. E não é para olhar para mim, é para olhar para Cristo. Então a gente só presta atenção no que está sendo dito, ok? Nós vamos falar hoje sobre algo muito importante, que são os amigos no nosso processo familiar. Porque a palavra de papai, ela diz que amigos que são mais do que irmãos, sabe? Aquela pessoa que lhe chama atenção, ele diz o que você precisa ouvir quando todo mundo está aplaudindo os seus erros e lhe criticando pelas costas. Aquela pessoa que vai lhe escutar, que vai orar por você, que vai interceder, que vai estar disponível quando você precisar. Vai ser seu ombro amigo, né? Vai ser o colo, vai ser o conselho. Aquela pessoa que o tempo que está aí na sua vida só tem honrado a sua pessoa. E muitas das vezes a gente não observa isso. Ainda que a gente não tenha agradecido pela vida dessas pessoas nas nossas vidas, não tenha agradecido a elas, não tenha dito a elas a importância delas na nossa vida, por falta de oportunidade, talvez porque a gente é mais tímido, mas coloca essas pessoas na oração, sabe? Pede a papai que guarde a vida deles, porque eles passam por levantes, eles passam por batalhas, eles passam por coisas e quando a gente gosta, a gente sofre. A gente sofre com o sofrimento dos nossos amigos, né? E como a gente está no meio de uma campanha de oração e a gente passa por várias batalhas na nossa família, várias vitórias, várias ocorrências, independente do que a gente passe, o nosso Pai, o nosso Abba Pai, o nosso Deus, Ele abre portas aonde não tem. Ele coloca o improvável para liderar, né? Davi era tão pequenininho e foi quem derrotou Golias, né? José sai da terra dele, vai para uma cultura estranha e é quem vai lá e traduz os sonhos de Faraó e acaba sendo a segunda pessoa mais importante, né, do Egito. Então, assim acontece com as pessoas e com os nossos amigos, né? Mas aí vamos trazer isso à luz da Bíblia. A Bíblia é linda demais, sabe? E a gente vai falar de amigos. Você vê o que é amizade? Amigo que é amigo, ele lhe defende na mesa que você não senta. Ele honra o teu nome na ausência. Ele não acredita em tudo que dizem de você. Ele não fala coisas vãs. Ele se dirige a você olhando no olho e dialoga, mesmo em meio à crise, né? Ele é o abraço, é o acolhimento, é a ligação no momento inesperado, sabe? A gente vai falar sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum, e eu vou ler. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados?
ou levanta-te e anda. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Certo? Vamos lá. Primeiro, esse paralítico tinha uma vida em cima de uma cama, né? Deitado, prostrado, em cima de uma cama. E Jesus, ele falava em parábolas, certo? Estar em cima de uma cama é estar sem movimento, é estar parado, é estar limitado em algumas coisas, né? Limitado. A limitação, ela não é mental, mas é estar limitado. O que tem limitado a tua vida? Qual o projeto que é dentro da sua família que está em cima de uma cama? Paralítico, paralisado. Quem são esses amigos que estão chegando até você e que têm mais fé na tua cura do que você mesmo? A porta poderia já estar fechada daquela casa. A casa estava cheia. E aqueles amigos, eles acreditavam que se eles levassem aquele paralítico à presença de Jesus, um milagre se lhe aconteceria. E eis que eles sobem, né? Vão para o telhado, destelham e descem ele com a cama bem no centro da casa, na frente de Jesus. Eles não só tiveram o trabalho de buscar, de carregar, é difícil, né? Carregar, botar em cima de um telhado, mas de pensar estrategicamente no centro da casa, diante de Jesus, porque eles acreditavam que o milagre iria acontecer. Então, a nossa oração hoje é pelas pessoas, resposta de oração, é pelos amigos que chegam até a nossa vida, que sejam amigos trazidos pelo nosso Pai, que não sejam falsos amigos, que não sejam inimigos ocultos, né? Que inimigo declarado a gente não tem assim, não, é muito raro, né? Geralmente é às escondidas, né? E nós temos nossos filhos e nós devemos clamar que papai envie para eles amigos, amigos que tragam eles para um caminho de honra, amigos que estimulem eles a estudar, a crescer, a buscar retidão, a espalhar virtudes, a ter uma vida centrada. Nós temos cônjuges e nós pedimos que papai traga amigos que falem da importância da família, do amor da família, que falem o quão bom é, o quão valorosa é aquela sua família. Que enxergue as qualidades dos que estão ali, porque defeitos todos nós temos e sabemos disso. Que arrazoem as coisas quando a briga estiver, né, a contenda, as desavenças. Que ore, que interceda, que nos chame à lucidez. Amigos que deem a mão quando a gente esteja arriado, que enxugue nossas lágrimas, que estejam com a gente lado a lado quando a gente estiver cansado, dizendo: você consegue. Pode até ser que não esteja no meio das comemorações, né? Às vezes a gente esquece essas pessoas. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, estamos aqui, Pai, consagrando a Ti esse nosso 22º dia da campanha de 30 dias de oração pela família. E dentro da Tua sabedoria, Pai, o Senhor disse que nos daria amigos que são mais do que irmãos. Na Tua palavra também, Papai, o Senhor disse que melhor que sejamos 2 do que 1, porque o Senhor sabe
como é difícil a caminhada. Na sua caminhada também, Pai, o Senhor disse que nós devemos orar uns pelos outros e confessarmos uns aos outros os nossos erros e pecados. Hoje nós clamamos, Pai, a Ti, que nos traga amigos, amigos mais do que irmãos, para nós, para nossa família, nossos filhos, nosso cônjuge, amigos que nos tragam cada dia mais para perto do Senhor, papai, para perto de Jesus, para perto do Espírito Santo de Deus, que nos ajude a transbordar virtudes, que nos aperfeiçoe. Tua palavra diz que é com ferro que se ajusta o ferro, né? Que se amolda. Então nos traz amigos que nos falem o que nós precisamos ouvir para crescer. Mas que também, Pai, nós sejamos esses amigos para as pessoas. Pessoas sensatas, corretas, não de palavras torpes, malditas, mas que a gente seja a luz, que a gente seja o abraço que acolhe, que a gente seja o silêncio que motiva, a lágrima que tem empatia, que a gente seja o colo, que a gente seja o eis-me aqui para servir, que a gente seja fiel no pouco e que faça tudo para esse amigo como se estivesse fazendo para ti, Pai. E para aqueles que já têm esse amigo, já encontraram esse tesouro, abençoa cada um deles, Pai. Cuida, ordena teus anjos para acampar ao redor e não permita que nada de ruim aconteça. Que as falas, as fofocas, as invejas, as tramas caiam por terra. É isso que lhe peço de todo o coração, Pai. Pai, peço também que vá no oculto, no profundo do nosso coração e veja se algum dia falhamos com algum amigo nosso. Nos mostra para que a gente tenha o direito de pedir perdão, de nos corrigir e não deixar ressalvas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, aleluia. E até amanhã com fé em Deus, se Deus quiser, amém.